Boa Sim, noite, gente. Então, boa noite. para quem ainda não nos conhece, né, eu sou Adriano Gifone, sou diretor de operações aí do TBR. Estou acompanhado hoje de uma equipe grande aqui, Gabriel, coordenador de tecnologia, o Vitor Hugo, que trabalha na parte de desenvolvimento do TBR, Newton, presidente do TBR, a Rosa, diretora também do TBR, o Igor, trabalha também na coordenação de tecnologia e engenharia, responsável aí por uns quesitos do TBR. Então, estamos aí, não sei se eu esqueci de alguém, mas sejam todos bem-vindos aí a essa reunião de ponto de partida, né? Onde a gente começa ali, a primeira reunião do ano, tirando aí alguma dúvida sobre a temporada, falando um pouquinho do tema, falando um pouquinho das mudanças, passando algumas orientações, tá? Então, é claro, a gente começa, né, o ano sempre com uma reunião dessa e trazendo um pouco do que vocês já conhecem, né, na parte de como que funciona o torneio, até porque sempre tem alguém iniciando, né, na temporada, no torneio, e trazendo também novidades. Nessa apresentação de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de avaliação do torneio, né, como que funciona, um pouquinho dos temas da temporada 2026. Então, o tema educação, trabalho e sustentabilidade e tudo que envolve esse tema. As atualizações, né, para o TBR 2026. As ferramentas, né, de desafio prático são ferramentas que a gente disponibiliza para vocês, para facilitar um pouquinho o treinamento das equipes. Certificação, né, dos participantes do torneio, sobre a comunidade TBR, High Five Shop, que é a loja oficial do TBR, e alguns pontos de atenção ao final, tá? A gente vai trazendo tópico a tópico aqui, vai conversando sobre eles, né? E eu acho que, caso tenha alguma dúvida pontual em cima de algum tópico, vocês podem ir perguntando aí, vai levantando a mão que a gente vai respondendo para vocês, tá? Se a pergunta for pertinente a algum outro assunto que a gente vai tratar mais à frente ou que possa tratar ao final, aí a gente orienta e coloca isso para frente, ok? Newton, você quer conduzir aí, falando um pouquinho da estrutura de avaliação do torneio e dos temas? Posso sim. Só para Antes de mais entender. nada, Só para oi? entender, né? O Newton é a pessoa que faz toda essa parte de orientação dos temas, né? Ele que traz esses temas atuais, ele que desenvolve essa parte do torneio. Então, nada mais do que ele para estar conversando com vocês. Legal. Boa noite mais uma vez a todos. É sempre muito bom tê-los aqui conosco. PBR, eu costumo dizer que desde o seu início ele sempre se caracterizou por ter uma grande família, do qual cada um de vocês faz parte. Não é? Aqui nós não temos concorrentes, nós temos amigos, parceiros, nós temos uma equipe bastante integrada. O torneio ele está calçado sobre 4 grandes pilares. Um dos pilares é o mérito científico. Mérito científico é aquele capítulo que diz respeito a partir do momento que é definido um tema para minha modalidade de trabalho, eu preciso, enquanto equipe, localizar uma situação-problema que me aflija a minha comunidade, a comunidade onde eu vivo, meu país, meu estado, o mundo, não importa a dimensão, procurar compreender, entender, estudar essa situação-problema, propor uma solução para ela, de preferência inovadora, ainda que ela não seja absolutamente exequível. Nós já tivemos situações aí no passado
A TBR tem 15 anos de história, esse ano está indo para o 16º ano, em que soluções foram apresentadas, mas por falta de recursos físicos, materiais, não era possível serem executadas. E hoje, elas seriam perfeitamente executadas se fossem apresentadas hoje, e não há 12, 13 anos atrás. E não basta isso. O mérito científico exige que esse trabalho esteja registrado no padrão ABNT, segundo as normas da ABNT. Para quem não conhece, para quem está chegando agora, para quem nunca ouviu esse termo, nada mais é do que um trabalho que segue um roteiro pré-definido, igual ao trabalho, por exemplo, de um mestrado, de um doutorado, de uma pós-graduação, de um trabalho de conclusão de curso de faculdade, tá? É o mesmo roteiro. Esse roteiro é sugerido a você, está disponível no site do TBR, depois os meninos vão falar melhor sobre isso, não é? E ele tem que ser registrado nesse padrão e enviado na sequência para uma avaliação, onde no torneio em que participarão, no regional ou no nacional, esse trabalho será avaliado por uma banca examinadora. Um outro pilar é organização e método, que diz respeito à capacidade de organização da equipe. Eu brinco muito com os meninos e eu pergunto, vocês são uma equipe ou uma eu-quipe? Eu faço, os outros acompanham e passamos por uma equipe. Não, todos são uma equipe. Então, portanto, deve haver atribuições, funções muito claras designadas a cada membro. Nem todos são afetos a fazer projeto de robô ou programação. Outros gostam mais ou se identificam melhor com o trabalho de pesquisa, e assim sucessivamente, de tal modo que essa organização da equipe, em termos de funções, de responsabilidades, tem que exercitar algumas atribuições, como, por exemplo, gestão. Gestão que nós chamamos estratégica, gestão do tempo, da qualidade, das pessoas, dos recursos materiais, dos recursos financeiros, etc. Além disso, a equipe deve buscar sempre demonstrar as suas características, as suas propriedades empreendedoras. Um outro exemplo que eu sempre brinco com as equipes, essa camiseta é fruto do seu uniforme, é fruto de patrocínio ou de patrocínio? Então, aprender a buscar esses recursos para saber que nada vem de mão beijada, nada acontece ao acaso, tem um princípio, tem um propósito, tem uma forma de acontecer. E esse trabalho dos meninos, dentro desse contexto da organização e método, tem que ser registrado na forma do seu business plan, do seu plano de marketing, não é? Entre outros documentos, também com roteiros previamente definidos, que também precisam ser avaliados por uma outra banca examinadora. Então, já são duas bancas, mérito científico e organização e método. Bancas diferentes, critérios de avaliação diferentes. Terceiro pilar, tecnologia e engenharia. Estamos falando de um evento de robótica, que tem uma série de desafios e tem um tema central. Então, são submetidas a cada equipe, de acordo com a modalidade, seja lá Mido 1, Mido 2, RAI, Kids 1, Kids 2, Technic, universitário, não importa qual a modalidade, um cenário diferente, cada modalidade tem o seu cenário específico, que genericamente nós chamamos de tapete de competição ou kit de competição, onde são sugeridas uma série de provas, de atividades que exercitam a criatividade, a genialidade e a capacidade da equipe de se organizar dentro de uma estratégia de abordagem desse cenário, num tempo cronômetro de 2 minutos por round, para auferir o máximo possível de pontos a partir de uma solução robótica, idealizada, projetada, construída, programada, testada e validada pela equipe, e não operada por controle remoto, totalmente autômata. Esse trabalho tem que ser registrado, esse trabalho de projeto, como um bom engenheiro, tem que ser registrado no caderno de projetos. E esse caderno de projetos será avaliado pela banca específica, banca de avaliação específica de tecnologia e engenharia. Por fim, o quarto quesito é desenvolvimento humano.
As pessoas confundem um pouco esse quarto quesito com o desafio prático, e eu explico daqui a pouco o desafio prático. O desenvolvimento humano diz respeito a olhar o cidadão de forma holística. Até o advento da BNCC, mais recentemente, nós não tínhamos uma leitura clara, enquanto público usuário do TBR, do que se tinha por missão dentro do desenvolvimento humano. Então, ao invés de criarmos uma rubrica específica de avaliação para o desenvolvimento humano, nós permeamos esse quesito, esse pilar, em todos os outros. E ele ocorre por observação das pessoas da nossa equipe que estão fazendo as avaliações, por pessoas que estão normalmente no local do evento, de um regional, do nacional, a paisana, sem identificação, olhando, observando as equipes, porque o que nós queremos? Nós queremos observar atitudes, valores, comportamento, capacidade de se doar para o próximo, porque nós não estamos falando de uma competição. A competição não é minha equipe contra a sua. A filosofia do TBR é sempre de um desafio de mim para mim mesmo, ou seja, nós colocamos os desafios à mesa e eu, enquanto equipe, tenho que mostrar a minha capacidade de superação desses desafios. Então, não adianta ficar medindo a equipe do lado e achando que ela está fazendo mais pontos do que eu, porque ela está me prejudicando ou coisa do tipo. Não é verdade. Eu vou citar um exemplo da grandeza, depois de 15 anos, momentos maravilhosos que eu vivo no torneio. O ano retrasado, nós estávamos, 2024, 2025 foi um ano atípico para mim, enquanto vida pessoal, que me impossibilitou de acompanhar o TBR na íntegra, não é? Mas em 2024 eu estava na regional, do torneio regional do Rio de Janeiro, que aconteceu na Escola Marista da Tijuca, e eu entrei no local do evento, no ginásio, e me deparei com um grupo de jovens, uns 5 jovens, cada um com uma camisa com um uniforme diferente de uma equipe, sentados no chão em círculo e um robô na mão. E eu cheguei brincando, como se faz a brincadeira, caiu um balão aí, eu cheguei e falei, caiu um robô aí. E aí a equipe mais veterana, que era um dos membros da equipe Casulo do Rio de Janeiro, olhou para mim e falou assim, não, Milton, a gente está aqui discutindo com ele e com os demais estratégias de melhoria do robô dessa equipe, porque é a primeira vez que ela participa do torneio e o robô deles não está performando na mesa. E eles não estão encontrando soluções para corrigir o problema. Então, a gente está aqui para ajudá-los a ver de que modo a gente corrige o problema. Isso, para mim, é o máximo, é o ápice, quando eu vejo uma coisa como essa, porque, de fato, isso é o TBR, esse é o espírito do TBR. Não sou eu contra você, não é você contra mim. Nós estamos aqui num trabalho de união, e é isso que a gente espera. Tanto é que os valores do TBR, que estão lá no Vadimeco, em todas as regras, são muito claros. E o primeiro deles é respeitar o próximo, amar o próximo, se doar ao próximo. Estou copiando de algum lugar, parafraseando de algum lugar? Possivelmente. Ou me inspirando muito fortemente em um determinado local. Mas, o que vem aqui? Então, você não enxerga a avaliação do desenvolvimento humano, mas você pode enxergar o desdobramento. Porque se uma equipe puder ajudar outra, tiver todos os meios para ajudar outra equipe, e sem se prejudicar, é óbvio, e negar ajuda, e isso ficar comprovado pelos nossos observadores, essa equipe será penalizada, podendo chegar, inclusive, à desclassificação do torneio, independente do seu desempenho naquele torneio que ela esteja participando. Já aconteceu isso, Newton? Já aconteceu isso no TBR, e infelizmente em alguns momentos no passado. Hoje não mais, mas pode acontecer. Então traga sempre a sua equipe, você que está chegando agora, traga sempre sua equipe, vocês serão muito bem recebidos, tudo com muita transparência, com muita legitimidade. Como esse quesito, desenvolvimento humano, permeia todos os demais, o quarto pilar acaba sendo ocupado por um elemento que a gente pinça de dentro da tecnologia e engenharia, que nós chamamos no TBR de desafio prático, que é a única coisa que é de fato aberta ao grande público. Então, quem estiver visitando o torneio
vai enxergar, ele vai presenciar o desafio prático, que são as arenas, aquela área em que eu tenho os robôs executando as missões nos seus tapetes, nos seus cenários, não é? Dentro dos rounds, como eu descrevi. E isso tem uma pontuação específica, depois os meninos vão versar melhor sobre isso. Então, a composição dessas 4 notas, mérito científico, organização e método, tecnologia e engenharia, e o melhor round dos 3 rounds jogados no torneio, compõe na sua soma a posição do ranking da equipe, no ranking a soma dos pontos da equipe que lhe dá a sua posição no ranking do torneio. Então, eu posso ser primeiro ou posso ser último, ou posso ganhar prêmio ou não ganhar nada. Vai depender desse desempenho. E como eu disse, o torneio é pensado para ser um torneio de autossuperação. Os desafios são colocados e eu tenho que trabalhar sempre dentro do espírito de equipe para buscar a superação dos desafios. Era isso que eu tinha a dizer a cada um de vocês. Depois, se tiverem perguntas, deixem as perguntas no chat e nós vamos responder a cada uma delas. Tá bem? Muito obrigado. Agora a gente vai falar um pouquinho dos temas, tá, de 2026. Né? Esse ano, o tema Educação, Trabalho e Sustentabilidade, Educação Inclusiva, Trabalho Digno, Produção e Consumo Sustentáveis. Este tema da temporada 2026, ele está sobre 3 ODSs, tá? ODS 4, ODS 8 e ODS 12. Eu acho que a maioria deve saber o que é ODS, né? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que são pilares aí, são temas da ONU, trazidos pela ONU. Então, deixa eu ler aqui cada um deles aqui. ODS 4, garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. E a ODS 12, consumo e produção responsáveis, garantir padrões de consumo e de produção sustentável. Então, esses são as 3 ODS trabalhadas no tema deste ano, do TBR, e para cada categoria, nós trabalhamos um tema específico. E aí você tem as divisões aí, desde a categoria Baby, que começamos ali com 3 anos de idade, até a categoria University, que são para alunos universitários. Eu vou ler cada um aqui, Newton, só para que todos vejam aqui. Se alguém tiver algum comentário, se você quiser comentar algum ponto, fique à vontade, tá? Categoria Eu queria Baby. fazer uma observação, Adriano, na introdução. Sim. Quando os temas são definidos, eles não são definidos ao acaso. Por exemplo, 2025, ao definir os temas do TBR, nós temos usado os ODS já há alguns anos, não é? Nós precisamos de legitimidade para os temas, nós precisamos de clareza, nós precisamos de abordagem, de abrangência. Não pode ser, no nosso entendimento, interpretação ou fruto de um devaneio, de um sonho. O Newton deitou, dormiu e sonhou com o tema e jogou esse tema para o torneio. Não. Então, a eleição dos ODSs é com esse propósito. Eles são relevantes e até 2030 nós estaremos com eles na ativa. Ao designar um ODS como o ODS 4 ou ODS 12, não importa quais são os ODSs, existe em cada ODS um tema central, uma proposta central, como o Adriano leu lá atrás de cada um, e cada um desses ODSs ele explode em subtemas. E esses subtemas nos norteiam a formular
os temas para as modalidades do torneio. Olhando, passa aquela outra tela, por favor, Adriano. Olhando essa distribuição, não daria aqui agora para eu, de memória, me lembrar quem é do ODS 4, quem é o ODS 6, 12, eu não consigo de memória me lembrar. Mas o fato é que cada um deles traz uma proposta diferente, um desafio diferente. E lembro, dentro de cada tema apresentado, como está aí para cada modalidade, a equipe precisa localizar a sua situação-problema na interpretação da equipe, na leitura da equipe, e promover todo aquele estudo que o mérito científico solicita, como eu já disse ali atrás. Tá bom? Então, era isso que eu queria dizer, Adriano. Lembrar que o que estão aqui não são situações-problema, são temas que vão gerar situações-problemas a partir da leitura e da interpretação de cada equipe na leitura do seu tema específico. Então, um exemplo apenas. Middle 1, contribuir para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado. É um tema. Ah, Nilton, mas qual é a situação-problema? Não sei. A equipe tem que pegar esse tema, estudá-lo, entendê-lo, compreendê-lo, buscar sua explicação lá na ONU, na Unesco, onde quer que seja, e promover a identificação da situação-problema que mais lhe aflige dentro daquele contexto, como eu disse, seja ele da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, do país ou do mundo, não importa a dimensão. Tá? Então, nós da organização do torneio, nós não falamos de situação-problema, nós falamos de temas. As situações-problemas são definidas pelas equipes. É isso que eu queria dizer, Adriano. Bacana, Newton. É justamente em cima disso que geralmente as pessoas perguntam, né, para nós da equipe mais operacional, porque ela lê um tema deste e ela fala, caramba, mas eu preciso trabalhar tudo isso que está descrito aí, eu posso trabalhar com parte do tema, por exemplo, acabar com o trabalho forçado, a escravidão moderna. Então, eu falo, pode, né? Ele pode trabalhar, abranger aí esse pedaço do tema aí, mas talvez não entrar ali na parte de crianças soldados, porque o que ela está propondo de problema não entra nesse item. Então, é isso, ela consegue trabalhar dessa maneira, em cima da proposta dela, por exemplo. Ou seja, em outras palavras, não há necessidade de abarcar o tema como um todo. Eu posso ter dentro do tema uma parte dele sendo abordada pelo trabalho proposto pela equipe. Então, não é obrigado a abordar o tema procura ser o mais amplo possível. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção, vou antecipar, Gabriel, que eu sei que vai ser mencionado mais. Alguém está falando algo? Então, se hoje você dormir na sua cama, olha que alegria. Tem alguém? Desculpa, eu achei que era conosco, perdão. Eu só quero antecipar um ponto que no Middle 2 nós acrescentamos recentemente o termo quilombolas. E se vocês forem no documento original da ONU, vocês não encontrarão o termo quilombolas lá. Natural. A ONU trata de temas universais. Quilombola é um tema específico do Brasil. Não é? Então, nós acrescentamos porque há uma demanda, uma solicitação de algumas comunidades pela proximidade, por terem quilombolas no seu território, de quererem ter a oportunidade de trabalhar com eles. Tá? Só queria chamar essa atenção. Mas sou obrigado a abordar todo o tema que está aí, é a seu critério. Quem vai definir isso são vocês. Se é tudo, se é parte, se é... Enfim, o tema é amplo o suficiente para dar opções de escolha para a equipe. Legal, gente. Então, a gente pode verificar nos temas. É que tem alguns temas, dependendo da categoria, que ele é mais abrangente, que ele vai um pouquinho além, não se restringe a uma única questão. Tem alguns que são mais direcionados, e aí vai caber a cada equipe fazer a interpretação do tema e buscar a realização do seu trabalho. Agora, qualquer dúvida que vocês tiverem,
se está dentro do tema, se está fugindo do tema, fiquem à vontade, a gente está sempre à disposição aí para ajudar a tirar essas dúvidas. É claro, nós nunca vamos direcionar ou orientar uma equipe do que fazer. Mas se a equipe trouxer a proposta que ela está pensando para que a gente analise se está ok, isso a gente pode fazer sim, tá bom? Show. Já entramos aqui. O Newton já falou, né? Sobre os quilombolas. Então, Só te na cortando, categoria nível Adriano, 2, tem uma dúvida aqui. Alguém levantou a mão? sim, pode falar. Acho que abaixou já. Tá bom, qualquer coisa, só voltar aí. Então, essa atualização, ela já foi colocada à disposição no site também, mas foi só esse detalhezinho que o Newton já comentou, né? Então, a gente tratava antes ali terminava com povos indígenas, a gente acrescentou os quilombolas, que é uma especificidade brasileira, né? Outras atualizações que nós tivemos no documento Vadmecum da temporada passada para esta temporada, na definição dentro, tá? Então, isso é muito importante, porque na parte do desafio prático, a gente sempre usa esses termos, né? Dentro, sobre, tá? Então, para deixar bem definido o que significa, tem essas definições no Vadmecum. E, até o ano passado, a gente tinha essa definição de dentro desta maneira, e para este ano, nós acrescentamos, tá? A possibilidade de parcialmente dentro ou totalmente dentro, tá? Porque algumas provas já traziam termos dessa maneira, só que ainda não tinha uma definição específica de como proceder, tá? Então, nós fizemos esse acréscimo, essa mudança foi feita logo já no início do ano, na primeira atualização do Vadmecum, que é um documento que a gente não costuma ficar mudando demais ele, tá? Ele é mais estático, né? De ano a ano existem poucas variações, ok? Então, uma atenção específica para isso, depois verifiquem lá esse documento e vejam aí essa alteração. Alguém levantou a mão ali, Vitor Hugo? O Bruno? Pode falar, Bruno. Boa noite, pessoal, tudo jóia? Adriano, só para não ficar com dúvidas. Claro. Por exemplo, se essa atualização fosse naquela missão das sementes do ano passado, aí, por exemplo, parcialmente seria a pontuação máxima ou teria uma pontuação específica para o parcialmente? Ou seja, teria 3 pontuações possíveis. Só para entender a diferença caso for. É que, na verdade, assim, se na orientação do desafio prático existe uma possibilidade de estar totalmente dentro ou parcialmente dentro, daí serão pontuações diferentes, né? Então, se eu falo que o objeto está totalmente dentro, eu coloquei que vale 20 pontos. Se ele está parcialmente dentro, ele vale 10 pontos. Então, daí existe uma diferença, né, de estar totalmente ou parcialmente. Sim, tá? Agora dá essa possibilidade. Fechou. Agora dá essa possibilidade, tá bom? Porque antes, se o objeto tocava um pedaço de algum local, já era considerado dentro, né? Se uma parte dele tocasse, era considerado dentro. Então, agora a gente fez essa diferenciação, tá bom? Para ter possibilidades diferentes. Beleza, obrigado. De nada. Lá no documento do desafio prático da categoria Middle, tinha... Lembra qual missão que é essa, Vitor Hugo? Se não me engano, a missão 3, acessibilidade. Missão 3, acessibilidade. Ela estava, na verdade, com um erro na digitação.
né? Ele falava que para pontuar, o robô deve estar tocando as 3 áreas iniciais dos blocos. Mas, na verdade, não é o robô que tem que estar tocando as áreas. Quem tem que estar tocando as áreas é a rampa de acesso. Então, nessa missão específica da categoria middle, existe uma rampa que tem que ser colocada nesse espaço onde ficam os 3 blocos, para que dê acesso, para que o robô consiga subir nessa plataforma. Ok? Então, foi feita uma alteração ali, tirou-se a palavra robô e colocou a palavra rampa de acessibilidade. Ok? Isso realmente foi um erro de digitação ali no documento. Ferramentas de desafio prático. Eu não sei se todos vocês já conhecem essas ferramentas, desafio prático, tá? Permite que a equipe registre seus avanços, criando um histórico de pontuação que demonstra claramente o amadurecimento da equipe, né? O amadurecimento técnico e eficácia das soluções de engenharia ao longo da temporada. Então, é possível a equipe registrando ali as suas pontuações e as suas melhorias. Isso está disponível no site, logo, daqui a pouco você consegue abrir aí para compartilhar, para mostrar, né? Sim. Tá? Simulação de alta performance. Então, um cronômetro oficial de 2 minutos. Então, lá você tem possibilidade de um cronômetro online, né, que você consegue soltar ali os 2 minutos de prova para testar o seu robô, para vivenciar, né, uma partida oficial. Validação técnica, né, funciona como uma última fronteira antes da competição oficial, garantindo que as estratégias de tecnologia e engenharia estejam alinhadas à expectativa dos juízes e às regras de pontuação. Na prática, como que seria isso, Vitor Hugo? Eu acho que ano passado bastante equipe utilizou. A ideia é que cada vez mais as equipes consigam utilizar para verificar, principalmente a sua evolução. Acho que é bem bacana a utilização. Estou abrindo aqui um minuto. Eu usei bastante, foi muito bom. Foi bom? Eu simulei todas as pontuações possíveis. Pessoal, então, dando continuidade ao que o Adriano falou para vocês aqui, no site vai ter a aba de ferramentas, tá? Então, aqui na aba de ferramentas, nós temos para todas as categorias já disponibilizadas, Kids 2, Middle, High Technique. Vou entrar na Middle aqui para poder mostrar como funciona para vocês. Então, aqui a gente tem a pontuação de todas as missões. A gente tem o modo interativo e o modo rápido. O modo rápido serve basicamente para você não perder muito tempo para poder fazer todas as missões da forma interativa e já selecionar as missões que vocês fizeram. Então, como o Adriano falou, se vocês quiserem fazer round de testes durante o treinamento de vocês, vocês podem soltar o tempo aqui simulando uma partida, e durante esse tempo vocês vão fazendo a missão do tapete de vocês, e ao final vocês podem colocar aqui no formulário, nesse formulário rápido, as missões que vocês fizeram, e aqui já aparecia já a pontuação que vocês realizaram nessa simulação, nessa partida. A partir disso, vocês conseguem salvar essa pontuação, então vamos poder colocar aqui o nome da equipe, Teste Round 1. E aqui embaixo já fica salva a pontuação, então vocês podem realizar e ver a evolução da equipe de vocês. E com isso, a gente também tem um modo interativo, onde tanto para as equipes e tanto para os juízes também, eles conseguem entender de uma forma melhor o que é passado no documento de regras oficial do tapete. Aqui a gente implementou nesse ano, como uma forma nova de entender esse simulador, o tutorial. Então, para esse tutorial, a gente tem para cada emissão como pode ser realizada nesse tapete. Então, no caso, como já foi demonstrado, o Adriano falou sobre a missão de acessibilidade, eu vou falar sobre ela aqui, que já foi tocada no assunto. Então, a gente vai ter a rampa de acessibilidade. Essa é a rampa que precisa ser levada até o pátio elevado da universidade, arraste para a posição correta. Aqui nós temos a área de contato, então essa rampa tem que tocar simultaneamente as 3 áreas brancas marcadas no tapete para poder fazer essa missão. Então, o robô simulando, ele pode tirar esses blocos de alvenaria para poder fazer a missão do pavimento, que é outra missão do tapete. E a partir do momento que essa rampa toca as 3 áreas aqui, a pontuação já é atendida.
Então, temos o tutorial para poder satisfazer toda a missão aqui, para todas as categorias também. E acho que é isso, Gabriel. Tem mais coisa para complementar, Adriano? Não, você falou sobre o registro das pontuações lá embaixo, ele vai registrando automaticamente, ele não apaga de tempos em tempos, como que ele fica isso? Em cima do computador da pessoa específico? Essa pontuação fica somente no IP, no computador da pessoa que está acessando o site, tá? E a partir do momento que ela acessa o site toda vez, a pontuação fica salva. Certo, então, Só desaparece a pontuação se a pessoa realmente excluir ela do histórico. tá, então, na verdade, o legal é utilizar um computador específico, um notebook, que vai estar sempre com o mesmo IP, né? Exato. Perfeito. Você ia falar, Gabriel? Não, eu ia só complementar o Vitor Hugo, porque é exatamente isso daí que ele falou. A ideia, na verdade, do histórico é vocês auxiliarem isso também dentro de tecnologia e engenharia, né? Quando a gente apresenta ali a questões das melhorias para os jurados, eu acho que esse histórico, ele mostra esse tracking de evolução da equipe. Então, foi algo que nós tínhamos pensado em aplicar desde o ano passado, mas aí o Vitor Hugo melhorou alguns pontos e aí foi aplicado esse ano. E assim como no ano passado foi aplicado também para a formação dos juízes, e nós principalmente para os juízes de arena, para os juízes do desafio prático, nós percebemos uma evolução muito grande no desenvolvimento desses juízes, porque muitas das vezes eles têm contato com esses tapetes ali momentos antes do torneio, e agora a ideia é novamente passar o processo de formação deles desde o início, utilizando a plataforma de simulação também. Querendo ou não, uma forma de entender melhor o documento oficial de regras, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma missão no Kids 2, onde o robô tem um checkpoint, que ele volta para a base sem sofrer a penalidade, só que essa missão só pode ser realizada uma vez. Então, a partir do momento que essa missão é realizada, aparece uma bandeira, o juiz, na prática, vai colocar uma bandeira em cima de uma casinha que vai ter lá, e a partir do momento que essa bandeira está lá, o robô não pode fazer essa missão. Então, aqui no simulador mostra que não vai ser mais contabilizado. A missão não vai somando mais 20 pontos e o robô não vai voltando para a base. Então, uma forma mais visual de conseguir entender essas regras de um jeito mais intuitivo. Newton levantou a mão ali para perguntar. Isso. Não, uma curiosidade apenas. Confesso que eu ainda não conhecia do modo como vocês estão apresentando, eu já tinha visto algumas coisas, tenho uma curiosidade. É muito comum a gente observar no dia do torneio equipes que muitas vezes estão assim exaltadas porque entenderam que a missão foi cumprida e o juiz diz que não foi, justamente por aquelas questões de tocou, não tocou, está parcialmente dentro, está parcialmente fora. A partir do momento que eu uso esse simulador, eu tendo a diminuir cada vez mais esse desconforto das equipes, porque elas vão chegar no torneio, não sei se o melhor termo é esse, me desculpem se eu exagerar na palavra, mais bem preparadas do ponto de vista de compreender as normas e as regras do torneio do que antes, do que sem a utilização? É isso? Exato, Milton. Tanto para as equipes e tanto para os juízes também. Tá. Então, uma oportunidade legal para todos poderem não só saber como que estão performando na mesa, mas também compreender melhor as regras e tirar aquela dúbia ou dupla interpretação ou falsa interpretação disso, daquilo, de aconteceu ou não aconteceu. Exato. Bacana. Isso. O simulador, ele complementa, né, toda a parte de regras. Então, isso é sugestão que todo mundo use, poxa, não perca tempo, amanhã mesmo já abre esse trem aí e começa a usar. E um ponto de atenção, pessoal, é sempre para seguir o documento oficial de regras, tá? Talvez, assim, como está solteiro aqui agora, pode ter alguns erros, vocês podem até falar para a gente para poder atualizar, mas é sempre para seguir o documento de regras. Se tiver alguma coisa diferente aqui em relação ao documento, podem entrar em contato comigo, com o Gabriel, com o Adriano, que a gente atualiza, mas sempre no torneio a gente vai seguir rigorosamente o documento oficial. Isso, são muitos detalhes, né, Vitor? Então, pode correr o risco de ter algum detalhe, né, de falha ali. Mas eu acho difícil. Ele tá bem... Cada ano que passa, a gente está tendo um ponto maior de atenção aí.
Fechou? Essa parte aí? Vamos lá, então vamos. Continuar aqui. Certificação 2026. Gente, a gente colocou esse ponto, tá, justamente para fixar algumas questões. Tá? Então, desde da etapa nacional do ano passado, né, a gente fez uma automatização do envio de certificado das equipes. Até porque, se nós pensarmos aí, foram quase 120 equipes, mais ou menos. Então, com mais de 1.000 certificados, né? Não daria para... Até daria, mas era um trabalho muito árduo aí de ficar fazendo um a um. Então, a gente pede, né, que vocês tomem alguns cuidados ali, né? Então, o certificado ele é gerado automaticamente em cima de uma base de dados que os técnicos ou o responsável pela equipe, o mentor, vai inserir ali. Então, o nome do participante, né, o documento do participante, seja lá o RG, o CPF, né? Esses são os dois pontos principais, porque se você erra, né, a grafia do nome ou erra um documento, né, você vai acabar recebendo o certificado do participante da mesma forma que você escreveu, né? Então, de forma errada, né? Então, preste atenção quando a gente coloca lá o cadastro dos integrantes ali, nas semanas que antecedem o torneio, a gente pede isso para vocês, é uma coisa muito importante a gente ter esse cadastro bem preenchido, tá? Porque isso a gente vai utilizar também para gerar esses certificados, tá bom? Então, esse é um ponto. Entrega e acesso. O link para o download dos certificados PDF será enviado exclusivamente para o e-mail cadastrado pelo técnico ou pelo mentor responsável. Então, na hora que o técnico preenche o cadastro, ele cadastra o e-mail dele também, como sendo o técnico responsável pela equipe, tá? Então, todos os certificados da equipe ficam sob responsabilidade do técnico, ok? Então, ele que vai receber esses certificados. E quanto ao prazo de envio, né, a gente sempre coloca ali um limite máximo de 30 dias, tá, para envio desses certificados, mas isso sempre acontece antes, né? Só um prazo mais de segurança. Geralmente a gente envia aí logo após o torneio, né? Ou no máximo aí na semana posterior ao torneio. Junto com essa questão de certificados, a gente sempre manda para vocês também um formulário de avaliação do torneio, né? Para que vocês consigam nos orientar ali sobre os pontos legais e os pontos falhos do torneio que possam ser melhorados, né? Então, a gente sempre também pede aí que vocês façam aí esse preenchimento, que isso ajuda muito a gente na melhoria do torneio, né, tanto dos torneios regionais quanto da etapa nacional. Comunidade de TBR. Acredito que todos, ou a grande parte das pessoas que estejam participando dessa reunião já fazem parte aí da comunidade TBR. Comunidade TBR é um grupo, uma comunidade no WhatsApp, tá? Que nós criamos aí no ano passado, né? Então, ano passado foi o primeiro ano da comunidade TBR, tá? A ideia da comunidade TBR foi realmente estreitar o relacionamento com as equipes. Então, ali, toda a equipe TBR está ali inserida também dentro da comunidade, então a gente sempre fica atento, né? Quando tem alguma dúvida, alguma pergunta que precisa ser feita, né, por exemplo, sobre regras, né? Então, a gente tem o grupo de regras, que vai tratar só disso. A gente está ali como pronto para responder. Às vezes acontece até mesmo de uma outra equipe responder, né? A dúvida de... Uma equipe responde a dúvida do outro. Isso também é válido, não tem problema, né? A gente verifica, e se tem alguma falha, alguma
alguma coisa que deve ser complementado nessas dúvidas, nessas respostas, quanto às dúvidas, a gente sempre está fazendo ali, tá? Um ponto de atenção existem dentro da comunidade, existem esses 4 grupos, tá? O grupo de avisos, o grupo geral, o grupo de regras TBR e o grupo de publicidade, tá? No grupo de avisos, tá, é específico para os administradores. Então, ali, nós, como administradores, sempre colocamos os avisos importantes que precisam ser repassados para as equipes, tá? Então, ali só nós que vamos estar podendo escrever alguma coisa. No grupo geral, já é um grupo de interação, é um grupo realmente para o pessoal trocar ideia, bater papo, falar sobre robótica, falar sobre experiências, dúvidas de programação, kits utilizados, o que vocês quiserem falar ali que envolva o assunto de robótica, de torneios, é possível falar ali, até mesmo enviar fotos, falar sobre treinos. No grupo de regras, é específico para regras, tá? Então, tome cuidado para não colocar outros assuntos ali dentro, né, para a gente conseguir direcionar bem, só para tirar essas dúvidas. Se não fica entrando muito assunto que não é a respeito de regras, e aí as mensagens acabam se perdendo, tá? Isso não é bacana. E a parte de publicidade, né, quando tiver alguma divulgação, né, de eventos, né, alguma divulgação de eventos regionais, etapas seletivas, de torneios internos das escolas, a gente pode divulgar também dentro dessa parte de publicidade na comunidade TBR. Alguma pergunta, doutor Hugo? Tem uma pergunta aqui, Adriano. Já tem data para o torneio do Oeste Paulista? Eu penso que os calendários eles serão divulgados muito brevemente. Nós estamos na etapa agora de refinamento com os representantes regionais, com a organização dos eventos, né, refinando as datas. A gente tem sempre que tomar muito cuidado ao longo do ano, porque nós temos festividades, nós temos vestibular. Este ano é um ano atípico, porque é um ano eleitoral. Então, haverá momento em que a gente não poderá ocupar os espaços necessários para a realização do torneio. Então, está nos obrigando a fazer uma avaliação bastante pormenorizada das possibilidades de data e calendários. Mas garantimos para vocês que, em breve, isso será publicado, será levado a todos vocês. Tem mais uma pergunta aí, Nilton? Outra questão com relação ao novo ECA digital. Tem mudança no termo de uso de imagem? Sim. Todas as vezes que nós temos adequação, por exemplo, seja no direito de uso de imagem, seja na guarda dos dados e confidencialidade das informações das equipes das pessoas, enfim, seja qual for a legislação, nós temos sempre muito cuidado e muito zelo em buscar a melhor orientação para poder passar a vocês, tá? Nós não podemos deixar isso vazar pelos vãos dos dedos. Então, nossa equipe jurídica está analisando tudo isso com muita cautela, também muito cuidado, para não cometer nenhum deslize. Tá? Então, sim, haverá sim algumas adequações nessa documentação. Tem alguém levantado? Quem está com a mão levantada aí? Adriano, você me ouve? Ouço bem. Opa, é o Renato aqui, camuflado, tudo bem? Estou vendo, ele está como Tecnolearn. Tudo jóia, Nilton? Boa noite, tudo bem aí? Tudo certo? Boa noite. Prazer em falar com vocês mais um ano. Eu vou complementar um pouquinho essa pergunta do Clérison, que é inclusive professor lá do colégio também, não só em relação a essa questão do ECA digital, não só em relação à questão de imagem, mas também no processo de avaliação, tá? da organização e método, porque a gente sabe que existe a questão de compartilhamento, né, das informações. E a gente já está bem atento a isso por conta da exposição dos alunos no Instagram, por exemplo,
considerando que cada equipe tem ali o seu Instagram para movimentar, né? Então, eu só vou acrescentar esse ponto, se vocês puderem aí anotar, porque pode ser que nós tenhamos escolas que tenham que mudar essa estratégia de compartilhamento por conta do ECA Digital. Não que o Instagram deixe de existir, mas que a gente tenha restrições em aparecer, né, os alunos, tá? Ou a gente precise da escola aí para fazer um caminho correto. Então, achou importante aí a gente comentar isso também. Renato, é bom ter você aqui conosco. Obrigado mais uma vez, mais um ano por estar conosco aqui. Renato é um companheiro antigo nosso. Eu agradeço pela preocupação e pelos alertas que você sempre nos faz. Quando eu falo que a equipe jurídica está fazendo uma análise pormenorizada do tema, é de forma holística, não é somente com relação à exposição da imagem ou o direito de uso de imagem de uma criança ou de um participante. Tá? A grande questão que passa quando a gente fala em questões jurídicas é que a lei requer interpretação. E nem sempre o modo como eu interpreto é o modo como você interpreta. Nós podemos ter dissonância. Daí a necessidade da gente ter o critério, o cuidado de envolver pessoas doutas no tema, exemplos advogados, para que eles tragam a melhor interpretação, ou a interpretação onde a gente corra menos risco de errar. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. E pode acontecer de surgirem, sim, algumas orientações para as escolas. E se isso acontecer, nós vamos encaminhar isso a todas as escolas dizendo, olha, o direito de uso de imagem vai exigir de você tal cuidado, tal observação, entendeu? Isso pode acontecer, tá? Mas é necessário que vocês saibam que tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente faz, a gente procura tomar sempre muito cuidado nesse sentido, tá bom? Fique tranquilo. Perfeito, é só para ajudar mesmo, essa é a ideia. Eu entendo que sim, nunca foi diferente nesses quase 30 anos que nós nos conhecemos. Exatamente. A região centro-oeste não terá torneio? Não, a região centro-oeste terá torneio. Como eu disse, estamos definindo o calendário dos torneios, os locais de realização e os momentos, porque a gente está vivendo um ano atípico, um ano que exige da gente muita cautela. A gente não quer colocar um evento, por exemplo, em cima do dia da eleição ou do dia que está impossibilitada a escola porque ela tem que ser organizada para a eleição, ou seja lá qual for a questão. Agregue-se à dificuldade do eleitoral, como todos os anos, o calendário de vestibulares, seja pelo Enem, seja pela FUVEST, seja pela qualquer que seja a instituição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bem? Ana Paula, você levantou a mão? Isso, só foi para complementar, boa noite. Boa Só noite. para complementar o que o colega falou, porque, assim, a gente está até fazendo esse estudo sobre o ECA Digital, e eu falei assim, será que vai ter alguma mudança na organização e método? Porque exatamente esse ponto. Nossos meninos aqui são muito engajados no Instagram, eles fazem os vídeos da venda das rifas, como o senhor falou aí, né? Aquela camisa, aquela que foi o pai torcendo, não, eles correm mesmo atrás desse patrocínio. Sim. E o que nos preocupa é exatamente isso, né? Até que ponto a gente tem estudado isso com o jurídico aqui da escola, né? Que a gente amanhã mesmo a gente tem uma reunião aqui com o nosso grupo todo. E a gente tem turma do Kids, né? Que são turmas pequenas, e esses meninos agora vão poder realmente aparecer nesse Instagram falando dessa venda, dessa rifa, do aluguel da quadra. Então, assim, essas coisinhas mesmo que estão nos preocupando com relação à organização e método, como é que eles vão estar divulgando esse trabalho que eles fazem, né, para a arrecadação desses fundos, né, para custear o TBR. Bom você ter mencionado isso, Ana Paula. Uma boa noite, por favor, no senhor não, o senhor, ele está aqui do meu lado, ao meu lado, ao seu, ao de todos nós, tá? Eu sou o Newton, me chame, por favor, pelo nome. Fique à vontade. Ana Paula, de fato, é uma preocupação que a gente tem, em todos os sentidos, tá?
O que a gente quer é buscar o melhor do aluno. A gente não quer isso porque isso vai expô-lo, ou fazer, ou cobrar essas coisas, mas pelo fato de que é uma forma de amadurecimento pessoal, como pessoa, como projeto de vida, não é? Ter esse amadurecimento. Mas essas interpretações, essas questões, é como a BNCC Computação. Eu fiz uma palestra na PUC há um tempo atrás, falando sobre a BNCC da computação. E essa palavra computação está induzindo muita gente a um erro. Eu perguntei rapidamente, para você ter uma noção, para algumas escolas, como vocês pretendem implantar a BNCC da computação. E vieram coisas assim catastróficas. Por exemplo, vou criar um laboratório de informática. Não tem nada a ver. A legislação não é isso que ela está cobrando, não é isso que ela está pedindo, não é isso que ela está falando. O problema está no uso da palavra computação. Então, essas interpretações, esse jogo, e a língua portuguesa ela é muito rica nesse sentido. Digo sempre à minha equipe, cuidado como a gente escreve, porque às vezes a vírgula mudou de posição, você muda o sentido da frase inteirinho. Você queria dizer A e você acaba dizendo B porque você botou a vírgula no lugar errado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado de fato. E eu agradeço muito a vocês. E se puderem contribuir conosco, trazendo orientações, trazendo cuidados, trazendo observações para a gente, serão muito bem aceitos. Tá? Aqui a gente não fecha as portas a nada. Nós não somos donos da verdade, tá? E a gente está aqui numa comunidade onde todos nós temos que participar solidariamente para um trabalho que só tem um bom propósito: engrandecer aqueles meninos que estão lá embaixo. E para nós vem um desafio muito maior, porque a gente começa no baby, 3 a 5 anos de idade. Tá? Eu não estou muito preocupado com o universitário, não, mas com o baby, o Kids 1, o Kids 2, em especial, eu tenho muita preocupação com essas 3 modalidades. Muito obrigado pela sua fala e pelo seu carinho para conosco. Tá? Tem uma pergunta aqui do Andrei, onde que ele adquire, onde ele consegue o tapete para os treinamentos. Já vamos falar sobre isso. O Adriano vai falar sobre isso daqui a pouco, Andrei. Acho que é o próximo slide já. Mas só complementando ali sobre os torneios regionais, tá? Então, todos os torneios regionais, todas as regiões que nós tivemos torneio no passado, a gente vai ter esse ano de novo, tá? Então, Centro-Oeste, nós tivemos Mato Grosso do Sul, né? E estamos tentando ampliar, né? Então, ano passado ampliamos para o Paraná, esse ano a gente está tentando ampliar também aí para outras regiões, por exemplo, Goiás, dentro de Minas também estamos tentando ampliar aí para a Zona da Mata. Então, a ideia é sempre ir crescendo, né, e levando o TBR para outras regiões que ainda não são agraciadas, atendidas com o torneio, tá? Vamos lá, então, dando continuidade aqui, é isso que o Andrei acho que estava aguardando. Então, Andrei, hoje a gente tem a High Five Shop, tá? Que é a loja oficial do TBR, ok? Então, ali, toda a parte de kits, produtos ligados ao TBR, bonés, canecas, em breve, kits de robótica também, né, Nilton? Como? Em breve, alguns kits de robótica também estarão disponíveis? Sim, com certeza, com certeza. Nós estamos desenvolvendo a ideia de ter alguns kits sugeridos. Muitas vezes as equipes nos perguntam: eu não tenho kit sobrando na escola, eu gostaria de participar, como é que eu adquiro o kit? Então, a gente está pensando, idealizando algumas soluções nesse sentido também, é verdade. Então, todos esses produtos hoje ficam concentrados à venda na High Five Shop, tá? Você pode entrar através do QR Code ou pelo link direto da loja, ou se você também acessar pelo site do Torneio Brasil de Robótica, você consegue... Vamos lá, vou mudar aqui. Então, entrou pelo site, você tem aqui, ó, loja oficial. Tá? Então, se você clicar aqui na loja oficial, ela já te direciona também para a loja High Five Shop. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema que vocês tiverem,
né, às vezes com alguém compra, alguma coisa, é só entrar em contato com a gente, né, pode entrar em contato comigo diretamente, ou se não tiver o meu contato, mas tiver do Gabriel, do Vitor Hugo, né, ou entrar pela comunidade e também chamar a gente lá, a gente sempre ajuda nessa orientação aí. Respondido, Andrei? Agora, vamos lá. Teve outra pergunta aqui, Adriano, Ah, no chat. O Gabriel perguntou se vai ter alguma atualização na regra da categoria High. Se vai ter mudança. É sobre o desafio prático, Gabriel? Ou é... sobre o desafio prático. O Gabriel ele tinha perguntado sobre a categoria raio. Eu cheguei até a comentar com vocês, Vitor Hugo Isso. e Gabriel. Boa noite, gente. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Se eu só colocar de forma rápida, primeiramente, bem-vindo aí os novatos, né? O Milton já falou aí sobre. Acho que quem está começando aí vão ter uma grande representatividade com o Torneio Brasil de Robótica, que é muito legal, é muito bacana. E para os antigos também, a gente sempre está tentando aprimorar, né? Para poder a gente chegar. Eu vou colocar de forma bem rápida, para a gente também não se alongar, para vocês terem uma pauta para seguir, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui de ser bem rápido. Claro. Nesse nacional que passou, né? Que ficou muito legal algumas questões, né? Em relação ao desafio prático. A categoria RA, ela me incomodou num sentido de dinamismo, né, cara? Assim, todas as mesas estavam legais, bacana, os alunos envolvidos, mas em específico a categoria RA, e olha só, eu não perdi, tá, gente? Pode deixar isso claro também, para não achar que é choro de perdedor. Eu ganhei, tá? Eu fui segundo colocado. Então, assim, para que fique claro, para ninguém achar que é choro de perdedor. Mas como eu já acompanho o TBR há bastante tempo, né, e a essência do TBR sempre foi ter a decisão, a tomada de decisão na mão do aluno, eu acho que a categoria RAI, ela deixou um pouco a desejar nesse sentido do dinamismo, né? Porque os rounds de 2 minutos, eles nunca acabavam em 2 minutos, sempre em 1 minuto, devido à estratégia que cada equipe traçava para poder não correr o risco. Né? Então, assim, em 1 minuto o round acabava, as outras mesas pegando fogo e ficava um clima de velório na categoria high, né? Isso me incomodou bastante. E aí eu já li alguma coisa na regra referente a isso, né? Que o Adriano acho que ele já mudou, né? Em relação à manipulação do robô na base, eu acho que isso já melhora, assim, 100%. Mas eu acho que tem algumas coisinhas ali que a gente precisa sentar e verificar, né, bem específico, se vai ser possível fazer ou não. Até para não frustrar os alunos também em relação a isso. Né? É só para deixar o registro aí. Acho que o Adriano já está ciente do que é, eu já falei com ele. Deve passar para os meninos aí também, para a gente poder debater isso de uma forma mais profunda, até para a gente poder treinar. Eu nem inscrevi minhas equipes ainda no TBR por conta da regra. Né? Então, assim, eu ainda não inscrevi, eu tenho 5 equipes para colocar no TBR, e eu não sei ainda se eu vou na categoria High, se eu vou na Technique, porque o grau de entendimento da regra está um pouco confuso ali, e tem coisa ali que eu acho que não é aplicável, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa sentar e ver o que é melhor para o torneio, para os alunos, né? Que eu acho que esse é o foco principal, são os alunos. Não é o ganhar, o perder. Eu já ganhei, eu já perdi várias vezes, mais perdi do que ganhei. É bom falar isso também, né? Mas eu acho que é isso, é a gente procurar um melhor desenvolvimento para eles, tá bom, gente? Desculpa aí atrapalhar a reunião de vocês, a pauta de vocês. Sejam bem-vindos, Imagina. novatos, tá? Sejam muito bem-vindos. Vocês vão ser muito bem recebidos por todos nós. E eu acho que é isso, tá bom? Gabriel, obrigado aí pela lembrança aí, né? Realmente, o olhar de quem está ali na ponta participando é sempre importante, né? Eu acho que a visão do técnico ou do participante é sempre diferente da visão da organização, né? Então, trazer esses pontos são importantes para nós. Estamos quase finalizando aqui, né? Pontos de atenção. Né? Então, para quem ainda não começou, né? Então, acho que já está na hora de iniciar os treinamentos das equipes, ainda né? Preparar toda essa estrutura para isso, né? Para isso, verificar o espaço, verificar o kit de competição, então esses pontos são importantes. A gente sempre deixa ali, ó,
pontos de atenção, como verificar periodicamente novas atualizações de regras e documentos do torneio. Tá? Então, a ideia é que o documento não precise passar por atualizações, tá? Que o documento esteja definido ali, seja aí para a utilização temporada inteira. Tá? Porém, se surgir alguma dúvida de equipe que venha por alguma interpretação na regra que possa ser orientada, a gente vai orientar. Se precisar ser melhorada, a gente vai melhorar. Então, sempre verifique as atualizações que possam ocorrer no site. Tá? Sempre que houver uma atualização, né, vai ser atualizado o documento e sempre vai ficar registrado um documento de atualizações. Tem fácil aberto aí, Vitor? Está no site já, documento de atualização? Já está no site já. Deixa eu abrir aqui um minuto. Aí depois, conferir datas das etapas TBR em que sua equipe participará. Tá? Então, quando eu falo de datas que a equipe participará, tanto num torneio interno da escola, quanto no torneio regional, quando vai acontecer. Né? A ideia todos os torneios que já estão definidos, as datas, né, mesmo que às vezes não tenha um local específico ali de realização, ele já está no site, tá? Alguns ainda hoje não estavam, mas a gente já está atualizando isso, tá bom? Para que vocês já tenham a noção de quando que o torneio vai acontecer e já comecem a se preparar para isso. Tá? O planejamento para a participação é muito importante, né? Não deixar para a última hora não é bacana. Adriano, posso fazer alguns comentários aqui adicionais sobre esses pontos de atenção? Claro. Principalmente para quem está chegando agora, ou que ainda não tem, já participou conosco pouco, ainda não está conosco há bastante tempo. Eu não participo do processo de avaliação. Tá? Eu não participo de processos eu não vou à sala para avaliar um trabalho, ou eu não vou à mesa para ver se a equipe cumpriu uma missão ou não quando eu estou no torneio. O meu trabalho é estar ligado a vocês, equipes. Como eu disse, infelizmente, 2025 foi um ano atípico para mim, mas 2026 não será. Então, eu sou aquela pessoa que, em última instância, ela tem os ouvidos para ouvir as queixas, as reclamações, as dúvidas, os questionamentos, os elogios de cada um, que são livres para me dizer abertamente. Eu gosto de conversar sempre com as pessoas olhando nos olhos, tá? E que as pessoas sejam muito francas comigo, muito verdadeiras comigo, ainda que seja para me dizer que não gostou do torneio ou que nós estamos pecando em alguma coisa. Eu acho que isso só serve para nos engrandecer. Então, eu sempre sou, e o TBR sempre será favorável a críticas construtivas. Desde que as críticas sejam construtivas, nós seremos sempre favoráveis. Então, eu tenho que pedir encarecidamente a todos, em especial a quem está chegando agora, ou que não tem tanta familiaridade com o TBR, que leiam os documentos, principalmente no capítulo das 10 leis do TBR. Por que razão? Vaias, xingamentos, agressões verbais, gestos obscenos, entre outros, não serão, em absoluto, tolerados nos nossos torneios. Como eu, infelizmente, vi acontecer na Final Nacional 2025. Eu não quis penalizar as equipes envolvidas, mas as regras são claras desde que o torneio nasceu. Se ficar comprovado que um visitante da equipe, torcedor de uma dada equipe, ele está proferindo palavras de baixo calão, gestos obscenos, enfim, que contrariem essas normas, a equipe será desclassificada do torneio, não é penalizada. Ela não vai perder pontos, ela será desclassificada. Ah, mas ele não é membro da equipe. Ele é.
Um estádio de futebol que tem lá a sua torcida, que joga objetos no campo, a Federação Paulista, a CBF, a FIFA interdita o campo. Ela prejudica a equipe. Então, por que seríamos diferentes? Nós não seremos. E eu mesmo vou fazer questão de acompanhar isso para e passo, porque realmente eu fiquei decepcionado com algumas coisas que eu vi acontecer no torneio 2025, final nacional. Eu não quis levar esse tema adiante porque eu vi que eram pessoas que eram novatas, chegando agora no torneio, e não sabiam das regras. Então eu peço encarecidamente a todos vocês, nós sempre seremos transparentes em tudo o que fazemos, a ponto de entregarmos para vocês as avaliações de cada equipe e os comentários dos juízes e jurados sobre onde suas equipes foram penalizadas em pontuação, por exemplo, como um quesito de correção, de curso ou coisa do tipo. Nós disponibilizamos os formulários de avaliação usados nos torneios no nosso site, para que você os use como checklist. Nós colocamos tudo de forma muito transparente e muito clara. Nós não fechamos os nossos ouvidos. Nós estamos sempre atentos. Cometemos deslizes? Cometemos. Como eu disse, não somos donos da verdade. Não somos donos da verdade. E se somos uma família, e se somos um foro onde nós podemos expressar as nossas opiniões, a pessoa não precisa usar palavras de baixo calão para poder manifestar uma opinião. A pessoa não precisa usar gestos, porque ela não concorda com uma pontuação na mesa. A pessoa não precisa fazer isso. Os meus ouvidos estão abertos. Os ouvidos da minha equipe estão abertos. E a prontidão necessária para tomar medidas corretivas, medidas que... Porque nós não temos objetivo nenhum em prejudicar a equipe alguma. Ah, vocês estão beneficiando a equipe fulana de tal. Não, não estamos. O torneio não tem como beneficiar a equipe fulana de tal. A equipe tem que mostrar o seu desempenho na mesa, onde quer que ela esteja, por si só. A equipe fulana de tal não interfere nisso, não exerce ação sobre essa avaliação. Então não adianta condenar a equipe vizinha, a equipe fulana de tal, porque eu estou performando mal em toda a minha avaliação. É hora, talvez, de sentarmos enquanto equipe, introjetarmos uma discussão, pensar, refletir, analisar e concluir o que temos que fazer para superar os nossos desafios, os nossos temores, as nossas dificuldades, seja lá qual for a questão. Não quero receber só elogios, porque o mundo não é feito só de flores. E, como eu disse, eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Então, por favor, eu peço encarecidamente que leiam com muita atenção e instruam suas equipes, as famílias, as escolas, as pessoas que forem convidadas para assistir o torneio, serão todos muito, muito, muito bem-vindos. Nós vamos abraçar a todos. Mas, por favor, deixe isso muito claro a todos, por gentileza. Eu conto com vocês. Prometo que não abro mais minha boca a não dizer para vocês parabéns, parabéns, parabéns a todos vocês. Sejam muito, muito, muito bem-vindos à nossa família. Tá? E estaremos sempre ao lado de vocês. Contem sempre conosco. Muito obrigado a cada um de vocês. Aproveitando aí que o Newton estava falando, leiam os documentos. Tá? Então, se você entra lá no site do TBR, você tem, na parte de regras, né, temporada 2026, você tem as regras e você tem todos os documentos, inclusive, né, as atualizações que foram realizadas nos documentos. Então, tudo aqui você... Formulário de avaliação, os manuais de orientação, o VADMECOM, né, que o Newton tanto comentou. No VADMECOM está aí todas essas orientações, inclusive questões de penalidades, estão todas bem descritas ali. É um documento extenso, mas vale a pena ler e reler para ter a maior clareza possível, né, para participação no torneio. Teve uma dúvida aqui, Adriano, do Nivaldo. Você quer que eu abra o documento de atualizações ou não preciso? O Nivaldo vai
perguntar aqui uma coisa. Pode falar, Evaldo. Ei, Adriano, boa noite. Boa noite Tudo aí a bom, Nivaldo? todos. Tudo bom, graças a Deus. Você falou com relação aos envios de documento, nós tivemos uma situação de conflito entre o Google e Microsoft, né? Hotmail e... Não te fala mais Hotmail, tô ficando velho. Outlook, o Outlook e o Gmail. Isso foi resolvido ou teremos uma orientação clara para sempre usar o Gmail para que isso não aconteça? Parte de tecnologia, Vitor Hugo, tem alguma resolução sobre isso ou ainda não foi visto isso? Até então, a gente vai manter a dica não, né? A Orientação. orientação de poder utilizar o Gmail para poder receber a confirmação de envio, mas a gente já está planejando, já está desenvolvendo uma plataforma justamente para poder realizar esse envio, uma plataforma dentro do site TBR, tá? Dando um spoiler para vocês, a gente está desenvolvendo uma plataforma que vai poder realizar esse envio de forma mais automática, uma forma uma forma melhor, né, em relação ao formulário do Google, mas não sei se vai ser implementada durante esse ano. Acho que o Gabriel pode até falar melhor, a gente está tomando conta disso, ele está na frente desse processo, se quiser comentar melhor, Gabriel. Na verdade, eu digo que a orientação é sempre não deixar para a última hora. Sim, também. Procura evitar deixar para a última hora. A última hora é sempre mais complicado. Porque se você envia aí com um pouquinho de antecedência, a gente até consegue confirmar, mesmo que você não receba um e-mail de confirmação, a gente consegue entrar e verificar se recebeu ou não, né? Então, dá para fazer. Pode complementar, Gabriel, desculpe. Não, na verdade, eu ia só complementar um pouco o que o Vitor Hugo comentou aí sobre esse sistema, na verdade, não só envio de notas, né, mas todas essas implementações, desde dar um exemplo claro, que é aquele tracking que eu comentei com vocês dentro da plataforma de simulação, isso está sendo totalmente desenvolvido para ser integrado dentro de um sistema só, tá? Então, a ideia é que nas próximas temporadas aí, a gente espera que não demore tanto, justamente para que vocês tenham acesso a tudo em um local só. A ideia é essa. Mas até então, essa temporada ainda vai acontecer até segunda ordem dentro das plataformas do Google. Então, Forms, todos esses pontos. E aí, complementando a fala do Adriano também, utilizem os grupos de técnicos, tá? Eles são grupos que são criados ali quando chegam perto, né, dos eventos, das regionais, utilizem esses grupos, ou até mesmo o grupo geral ali, quando a gente identifica esse ponto, a gente consegue correr mais, acelerar um pouco isso, tentar resolver essa situação, e aí quando você envia num grupo, às vezes eu não consigo ver, mas o Vitor Hugo, o Adriano consegue ver e já resolver isso, então acho que o grupo é sempre o ponto mais fácil de acesso, porque se não temos nós também, provavelmente vai ter o representante regional do torneio e já vai acionar a gente, então eu acho que esse é o ponto, tá? Nessas datas específicas, né, de envio de materiais, a gente sempre fica atento, né, e eu falo que a gente sempre vai dormir depois da meia-noite, porque o envio é até as 0 horas, né, então até esse horário a gente sempre fica atento ali, ligado nos envios. Obrigado. Vamos lá, quem está com a mão levantada ali, o Robério. Robério, fica à vontade, pode falar. Oi, Adriano. É a título só de curiosidade ou informação. É que todos os eventos que eu estou participando, ele já tem, né, inclusive a UBR também, né, ele já tem agregado neles as bolsas de iniciação científica júnior. No caso do Torneio Brasil de Robótica, tem já essa condição de ter bolsas de CJ? Pode falar, Nilton. Eu prometi que não ia voltar a falar, mas a pergunta me obriga, porque esse é um tema da minha gestão. Robério, no passado, o TBR, nós tínhamos parceria com alguns órgãos de fomento, como é o caso da FAPESP, da FAPEMIG, tá? Para conceder bolsas desse tipo. Na linha do tempo, em razão de mudanças, de questões diversas, que eu nem vou abrir aqui, isso acabou se perdendo. Hoje eu estou num trabalho bastante intenso de uma parceria que nós estamos desenvolvendo
com órgãos em instâncias superiores, como, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? De tal modo que eu garanto que, não posso garantir para você que este ano, 2026, mas para 2027 nós teremos, sim, algumas boas novidades e novidades bastante interessantes, tá? Legal. Em várias frentes ligadas a esse processo, não só da Bolsa, mas de outros desdobramentos possíveis que eu estou trabalhando aí, tá bom? Tá, ok, obrigado. Muito boa notícia. Alguma pergunta mais? Chegamos aqui à última tela aqui de finalização aí da nossa reunião, né? Estava previsto aí para a gente finalizar até as 20h30, então ainda temos aí alguns minutos, tá? Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reclamação, algum elogio, fiquem à vontade. O povo não quer que eu fique calado, né? A final nacional é sempre uma questão que a gente precisa tratar com muita cautela também. E eu cuido disso pessoalmente todos os anos. E nós estamos em entendimento com 2 instituições em 2 cidades diferentes. Tudo indica, e ainda não está decidida a cidade, porque ainda precisamos de ajustar alguns detalhes, algumas questões, mas existe uma tendência muito forte de acontecer na cidade de Curitiba. Tá? Então, não estou afirmando ainda que será lá. Estou dizendo que todos os indicativos e toda a tramitação que estamos conduzindo fortemente apontam para ser lá. Mas enquanto eu não tiver o contrato assinado, eu não vou divulgar isso para vocês, eu não vou divulgar para ninguém. Tá bom? Por enquanto é só um extraoficial, é só um feedback. É só um spoiler. É spoiler, né, que a gente diz, né? Eu tenho que respeitar minha barba branca, vocês respeitam minha barba branca, é spoiler mesmo, né? Estou dando um spoiler aí, mas ainda não é oficial, ok? Mas eu espero que até o final deste mês a gente consiga resolver essa questão e bater o martelo nesse quesito. Mais alguma pergunta? Acho que não. Tá Acho que todo mundo com vocês fome. esqueceram de responder a minha pergunta, pô, da categoria raia aí, Adriano. Pô, Porque se vai ter adaptação, se vocês vão modificar ou se vai ser aquilo que tá lá mesmo. vamos fazer o seguinte, o Gabriel, o Vitor Hugo, amanhã, no primeiro horário, a gente vê essa questão para responder para o Gabriel, e aí a gente responde para ele amanhã. E a Pode todos, ser, Gabriel? né? É Sim, porque sim, combinado. eu tô esperando vocês definirem essa questão para eu poder colocar lá a inscrição que eu vou fazer, em qual categoria eu vou, entendeu? Perfeito. Só tô dependendo disso. Vocês estão me travando, pô. Perguntei isso pro Adriano há mó tempão já, cara. A gente precisa retomar isso aí, só para verificar essa questão. Aí Porque amanhã... assim, visualiza lá. Não sei se você tem os questionamentos ainda, qualquer coisa, eu te repasso de novo, Tenho. não tem problema. Que eu acho que do jeito que tá ali, eu acho que é inviável, né? Mas vocês têm um corpo técnico para poder verificar isso. Então, é com vocês aí. Pode deixar. Então, mas pode me cobrar amanhã que a gente vai verificar esses pontos. Tá bom, então, valeu. Tá bom? Valeu, Gabriel. Gente, obrigado, então. Boa noite a todos. Né? E vocês Boa noite. precisando de nós, a gente está à disposição aí para poder ajudar em qualquer questão ligada aí ao TBR. O Félix tem uma questão aí, ó, que ele levantou a mão aqui. Pode perguntar aí. Pessoal, eu queria saber se tem uma previsão de valores de inscrição, porque muitas famílias já estão me perguntando para a questão do planejamento, como que eles podem se organizar. Apesar de ser um spoiler, já é bom saber mais ou menos. Valor de inscrição, você fala etapa regional, etapa nacional? Isso. Nacional ainda não temos, não. Regional eu já te mando aí no WhatsApp.
Fechou. É porque para cada região do país pode ter variação, tá? No Sim. valor da inscrição. Então, eu mando para você especificamente de Minas. Beleza? Falou. Abraço a todos, uma boa noite, bom descanso e até a próxima, se Deus quiser.